Olá, meus irmãos, graça e paz. Presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus, falando sobre mordomia cristã. O que realmente é mordomia cristã? Mordomia, amado cristã, é a administração de tudo aquilo que Deus nos dá, inclusive da vida, orientada pela visão de Deus, para o bem-estar e o equilíbrio e felicidade do homem. O corpo, nosso corpo é o templo do Espírito de Deus. Nosso corpo é um bem dado por Deus. Então precisamos administrar com equilíbrio. Temos que ter tempo, amado, para cuidar do nosso corpo, que é templo e morada do Espírito de Deus. Todos nós, amados, devemos estar voltados para exaltar e glorificar a Deus. Tudo tem que funcionar bem para a glória de Deus, que tem nos dado ricas bênçãos para que possamos usufruir daquilo que Deus concedeu a cada um de nós. Hoje eu quero falar um pouco sobre o propósito da criação do homem. Por que o homem foi criado? Eu já falei um pouco sobre isso, mas gostaria de continuar falando. O propósito da criação do homem é refletir a imagem do Criador. Então, quando o primeiro homem, Adão, saiu da mão do Criador, ele trazia em sua natureza física, tanto também na intelectual e espiritual, a semelhança do seu Criador. A Bíblia nos informa que Deus criou o homem à sua imagem. Gênesis 1, verso 27. Então, o seu intento ao criar o homem é para que o homem refletisse a sua imagem, que quanto mais o homem vivesse, tanto mais plenamente revelasse essa imagem, refletindo mais completamente a glória do Criador. Toda a faculdade do homem era passível de desenvolvimento. Sua capacidade e vigor deveria aumentar constantemente, ou seja, continuamente. Vasto era essa natureza oferecido por Deus para que o homem exercitasse e trouxesse a glória de Deus. Havia na natureza do homem a semelhança do seu próprio Criador. Então, um glorioso campo aberto à mentalidade do ser humano, para que ele trouxesse e manifestasse por meio da própria natureza humana o universo visível, as maravilhas daquele que é perfeito no conhecimento. Então o homem foi convidado por Deus a refletir a sua grandeza, refletir a imagem de Deus aqui na terra. Deus queria ter comunhão com o homem, e tudo isso teria sido permanente na vida do homem, teria sido para sempre, através dos séculos infindáveis. Teria ele continuado a obter novos tesouros de conhecimento, teria ele descoberto novas fontes de felicidade e alcançar concepções cada vez mais claras da sabedoria e do poder e do amor de Deus. Mais e mais amplamente teria ele
cumprido o objetivo de ser a imagem de Deus. Deus colocou na criação e ele teria de refletir a glória do próprio Criador. Mas, amado, por causa da desobediência, porém, isto se perdeu. Com o pecado, a semelhança divina ficou distorcido na vida do homem e enfraqueceu a capacidade física do homem, a sua capacidade mental diminuiu, ofuscou-lhe a visão espiritual, tornou-se sujeito à própria morte. Todavia, a raça humana não foi deixada sem a esperança. Deus havia prometido ao homem que traria alguém que iria recriar no homem a sua própria imagem. A raça humana não foi deixada sem esperança, devido ao infinito amor e misericórdia de Deus. Foi concebido um plano de salvação pelo próprio Criador, concedendo-se em um tempo da própria graça de Deus, restaurar no homem a imagem do seu próprio autor, levá-lo de novo à perfeição, em que fora criado, promover e desenvolvimento do próprio corpo, para que ligasse novamente ao próprio Deus. Deus concedeu ao homem espírito e alma, para que se pudesse realizar o propósito divino nessa própria criação. Por sermos semelhantes, termos a imagem de Deus, Deus sendo um Deus trino, ele deu também ao homem essa possibilidade de ter também essa trindade dentro de si, pois o homem é constituído de espírito, alma e corpo. Tal deveria ser a obra da redenção. Esse é o objetivo de estarmos, amados irmãos, trazendo a palavra acerca da mordomia cristã. É interessante notar que o homem é o único ser portador dessa capacidade de participar da natureza divina, de ter esta imagem criada por Deus, de ser constituído de espírito, alma e corpo. Sabemos que todos os outros seres, os seres animais, não têm essa possibilidade de ter um raciocínio semelhante ao homem. O animal, ele tem o instinto e não o raciocínio semelhante ao homem. Sabemos que todo o céu tomou um profundo e prazeroso interesse na criação do mundo, ou seja, do homem. Os seres humanos era uma nova e distinta ordem formada por Deus. Eles foram criados à imagem de Deus. Deus o criou homem, ele de uma forma utilizando a sua própria mão, formando segundo a imagem de Deus. E é capaz de participar da natureza divina, de cooperar com o seu próprio Criador. O próprio Espírito Santo de Deus participou na criação e o próprio Filho de Deus, trazendo esse plano divino à existência. Deus quer que nós sejamos filhos, então Ele criou para que nós pudéssemos ser filho de Deus. Então precisamos compreender, amado, que existe
pontos vitais. O fato de nós termos sido alienados de Deus devido ao pecado de Adão, mediante a graça de Deus, mediante o sacrifício do seu Filho amado, nós fomos novamente colocados mediante a redenção de Deus, para que viesse restaurar em nós a imagem de Deus, para que restaurasse no homem, levando de volta à perfeição em que nós fomos criados. Por isso é importante compreendermos o papel da mordomia cristã, amados. A Trindade tem as características que são muitas vezes passadas por alto pelos homens. Deus não só é onipotente, mas também é onisciente. Não é só onisciente, mas também é onipresente. Isso significa que Deus é um Deus benevolente, é um Deus justo, é um Deus perdoador e nos dá sempre a oportunidade para que venhamos novamente a ser aceito mediante a sua benevolência, a sermos novamente recriados, a termos a natureza de Deus dentro de nós. Deus, no início, era o Criador de todas as coisas. No início, Ele estava criando todas as coisas. E ao criar todas as coisas, Ele fez o homem semelhante a si, não com a natureza divina, mas com a natureza de ter a sua imagem. O que Ele mais desejava reproduzir no homem era que o homem se tornasse semelhante a Ele. E para realizar isso, Ele conferiu o domínio do mundo ao homem. Ao criar o homem, Ele entrega o domínio da terra, domínio do mundo ao homem. Ele agora atrai a si o homem através do ato de benevolência praticado na vida do homem, transformando o homem em um administrador, transformando o homem em um mordomo, para que ele cuidasse de toda a criação de Deus. Deus planejou o sistema de beneficência a fim de que o homem se pudesse tornar como seu próprio Criador. De ídolo, simplesmente de uma imagem de Deus, ele se tornasse também um ser benevolente e finalmente coparticipante de toda a criação. É por isso que Cristo se manifestou no mundo, para que o homem fosse introduzido de volta. Por meio de Cristo, nós somos hoje coparticipantes da gloriosa recompensa na glória celestial. Para que o homem não pudesse ficar perdido para sempre, para que ele não se perdesse para sempre, então Deus permite que o seu Filho amado se manifestasse neste mundo, trazendo assim as benditas graças de Deus, trazendo assim o resultado da própria caridade de Deus. O nosso Redentor formou ou executou o plano divino de nos trazer de volta para sermos co-obreiros seu. Ele concede a cada um dos homens os melhores meios para que sejamos cooperadores na obra da redenção. Deus quer que sejamos também alvo dessa beneficência e que conservemos em nós
essa graça manifestada na cruz do Calvário, que foi nos dado, amado. A cada um de nós foi dado a habilidade para ajudar outras pessoas para avançar na causa do Evangelho de Cristo. Então, essas habilidades nós chamamos de dons. E esses dons, ele deve ser zelado por cada um de nós. Devemos ter um zelo pelos dons que Cristo nos deu. Ao atender esse chamado para sermos um mordomo de Deus, para trabalhar por atos de caridade, tornar-nos semelhante à própria imagem daquele que, por nossa causa, se fez pobre. É o que está no livro de João, que diz que ele, sendo rico na glória, ele despiu-se da glória, se tornando pobre, para que pelo meio da sua pobreza pudesse adquirir povo para Deus. Esta é a glória do Evangelho. É ter este Evangelho como base no princípio da nossa própria restauração, de restaurar na raça caída a imagem divina por uma nova e constante manifestação da beneficência divina. Então, amados, diletos irmãos, nota-se que o papel da mordomia é restaurar no homem a imagem de Deus através da beneficência do próprio Deus. Precisamos compreender que Deus entrega a cada um de nós a sua própria palavra, o Verbo. Ele se fez carne, o Verbo se tornou carne, ele encarnou em Cristo. A palavra de Deus que nós temos hoje, a Bíblia Sagrada, são o resultado de compreendermos que ali dentro desta palavra da Bíblia Sagrada existem conselhos para cada um de nós. E todos nós, com o rosto desvendado agora, contemplando como por espelho a glória do Senhor, por meio da sua palavra, nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor e pelo Espírito Santo. É isso que o apóstolo Paulo explica em 2 Coríntios 3, versículo 18. E nós devemos nos revestir deste novo homem, onde está em livro de Colossenses 3, verso 10, que o apóstolo Paulo diz: e vos revestiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Ao nos revestirmos do novo homem, ao nos despirmos da natureza do pecado, devemos assumir a condição de novo homem. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Foi o que disse o apóstolo Paulo para os irmãos de Roma, no livro de Romanos 8, versículo 29. Então precisamos compreender, amado, que Cristo veio para restaurar na humanidade a imagem divina do próprio Criador. Ninguém senão Cristo pode remodelar o caráter arruinado pelo pecado. Ele veio para nos libertar da garra e do demônio que havia dominado a vontade do próprio homem. Veio para nos erguer novamente do pó, reformar o nosso caráter que foi manchado, maculado, para que sejamos segundo o modelo de seu divino caráter, embelezando-nos com a sua própria glória. Portanto, amados, hoje, cada um daqueles que entrega a sua vida a Jesus,
tem a imagem de Deus restaurada novamente de uma maneira moral por Deus. Essa imagem que foi apagado por causa do pecado de Adão. Agora, pelo mérito e poder de Jesus, cada um de nós podemos ser restaurado, renovado, levado de volta para termos a natureza divina dentro de nós. O homem pode ter a imagem moral de Deus em seu caráter, pois Jesus nos dará esse caráter, a menos que o homem rejeite a salvação ofertada por Deus. Se o homem rejeitar essa salvação, jamais poderá ele entrar na cidade de Deus como sendo um vencedor. Jamais ele poderá ser participante do reino de Deus. Embora esteja vivendo ainda na terra, nós precisamos compreender, amados, que hoje somos co-participantes da glória celestial, que o nosso nome foi escrito novamente no livro da vida, que nós somos propriedade peculiar de Deus, somos chamados hoje de lavoura de Deus, filhos de Deus, cidadão dos céus, povo adquirido por um preço muito caro, para refletirmos aqui no mundo aquilo que Jesus chamou, que somos a luz deste mundo e o sal dessa terra. Pense nisso, amado. Que Deus vos abençoe abundantemente. Amém e amém.